Sitcoms normalmente têm o objetivo de animar nosso dia, serem engraçadas e divertidas. Porém, muitas vezes elas nos surpreendem com momentos de reflexão. The Office tem muitos momentos do tipo. Mas, para mim, um dos melhores episódios da série traz à tona o assunto sobre depressão. E ainda, ironicamente, de uma maneira engraçada e, de certa forma, metalinguística. Eu sou o Robert e esse é o Odisseia Espacial. Depressão é um assunto sério e sensível de ser tratado, e como todo assunto sério e sensível, Michael Scott trata da maneira mais irresponsável. Se você não conhece ou nunca assistiu The Office, uma rápida introdução. The Office é uma série de comédia no formato falso documentário que acompanha o dia a dia numa empresa de papéis. Ela capta toda essa rotina totalmente simples, mas que é principalmente alterada por conta do chefe Michael Scott, que é totalmente inconveniente e gera situações completamente constrangedoras. Michael Scott é um dos melhores personagens criados nas séries, tanto pelo desenvolvimento dado a ele pelo roteiro, quanto pela interpretação genial de Steve Carell. Ele é um homem americano, branco e hétero padrão. Ele representa muito da ignorância geral de um cara comum. Ele é racista, xenófobo, homofóbico e machista. Mas ele é todas essas coisas representando como a sociedade em si é muito preconceituosa. Você pode pegar vários outros personagens de The Office e ver que eles também possuem seus preconceitos, mas tentam não externá-los. O Michael é um sintoma de uma pessoa que cresce nessa sociedade. Ele sempre foi ensinado a ser preconceituoso dessa forma, assim como o cidadão americano comum, e até mundial. O desenvolvimento de The Office é tentar desmontar Michael desses preconceitos. Preconceitos esses que, por consequência, também acabam afetando a vida dele. Claro que muito menos do que das vítimas. Ele nunca foi esse cara padrão, machão, mas sempre tenta ser. E por isso acaba prejudicando os outros e a si mesmo. Ele é um narcisista frágil. Ele quer que tudo gire em torno dele e seja sobre ele. Ele sente muita necessidade de se encaixar e, para disfarçar essa necessidade de pertencimento, ele se esconde atrás de uma arrogância. Michael tenta centralizar tantos assuntos nele mesmo que normalmente externa todos os preconceitos. Na segunda temporada, quando Kevin ainda era um personagem interessante, ele está esperando os resultados de um exame importante e Michael inicialmente só fica preocupado com sua festa de aniversário. Quando Michael queima o pé numa grelha, além de querer ser totalmente mimado no trabalho, ainda quer se encaixar em uma minoria e alega passar as mesmas dificuldades de um deficiente físico. São vários exemplos. Quando há um seminário para as mulheres sobre a presença das mulheres no mercado de trabalho, ele fica bravo por ser excluído. Quando descobre que o Oscar é gay, o que ele mais se preocupa é em não poder mais fazer as piadas com gays. E por aí vai. I don't want to offend anybody else. You could assume everyone is and not say anything offensive. A relação dele com o Dwight é muito complicada. Michael parece gostar do Dwight, mas também sente uma constante raiva dele. Ele despreza Dwight, que muitas vezes age literalmente como um capacho. Minha teoria sobre isso é que Michael enxerga em Dwight sua própria necessidade de aceitação. É como se Dwight fosse uma versão de Michael que não tem vergonha de ser carente e submisso. E pior, ele vê que Dwight não quer a aprovação de mais ninguém da empresa, só de Michael. Ele não consegue entender como alguém é tão submisso a ele e ao mesmo tempo não se importa de ficar sozinho ou de ser excluído. Esses são os maiores medos de Michael. Até por esse motivo, ele admira tanto o Jim, por ser um cara que parece não ligar muito para as coisas e ao mesmo tempo todo mundo gosta e é amigo de todo mundo. Toda essa necessidade de ser o centro das atenções e de não ser excluído levam Michael a fazer uma das coisas mais idiotas que ele já fez, e é que ele já fez várias besteiras. Ele quase se mata tentando simular um suicídio. Everything is wrong, Dwight!
O episódio Safety Training da terceira temporada de The Office foi escrito por B.J. Novak, o próprio Ryan da série, e dirigido por Howard Hames, que foi um diretor e roteirista famoso, mas você pode reconhecê-lo principalmente por Caça-Fantasmas. O pessoal do escritório passa por um treinamento de segurança no depósito por causa de um recente acidente causado por... Adivinha quem? Hey Daryl, how's it hanging? Michael fica ofendido quando os funcionários do depósito dizem que o trabalho no escritório é mais fácil e nem um pouco perigoso, principalmente se comparado ao depósito. Ele poderia simplesmente ignorar isso, poderia se sentir aliviado por trabalhar num lugar teoricamente seguro, mas prefere ficar ofendido principalmente por ficar de fora do grupo que corre perigo. A ideia de Michael é demonstrar como o trabalho no escritório pode ser perigoso e ele encontra o pior desses perigos: a depressão. Uma mínima pesquisa na internet já te mostra como está a situação das doenças mentais no nosso cotidiano, não só nos escritórios, mas em todos os outros âmbitos. Os números são gigantes e necessários. Mais e mais as relações de trabalho se alteram, sempre buscando mais lucro para as empresas, mesmo que isso custe a exploração dos trabalhadores. O incentivo ao trabalho incessante, que não para nem quando você sai do trabalho, ou o famoso trabalho enquanto eles dormem, aumentou o nível de quadros de ansiedade, bipolaridade, depressão e burnout. Em The Office é retratado muito bem o cotidiano da empresa e, consequentemente, temos momentos um tanto depressivos de quase todos os personagens. Desde o que demonstra ser o mais feliz ao mais triste, podemos ter quadro de depressão. Claro, é sempre bom lembrar: depressão e ansiedade são doenças e devem ser diagnosticadas por um profissional para terem um tratamento adequado, e ainda por cima não tem como diagnosticar um personagem que não existe. Ainda assim, podemos reconhecer que The Office utiliza de padrões para retratar a tristeza dos personagens e que podem atingir um nível semelhante ao depressivo. A depressão é um desequilíbrio químico no cérebro e que afeta o corpo e a mente. É uma doença que altera a emoção e principalmente mexe com o interesse pelas coisas. Usando aqui a citação do Dr. Drauzio Varela sobre a depressão: depressão não é apenas tristeza. Tristeza é um estado passageiro. Quando a pessoa está deprimida, várias áreas da vida dela são afetadas, além do humor. São sinais que podem ser completamente opostos, mas se caracterizam pela intensidade. A pessoa pode comer muito ou ter perda de apetite. And weird stuff like food had no taste. Pode dormir muito ou ter insônia. Good night, Dwight. Como exemplo, Jim Halpert. Eu acredito que o Jim tem muitos momentos que se assemelham a momentos depressivos. A depressão tem muitos padrões e sintomas, e é diferente dependendo do caso, mas ela tem esse padrão de deixar a pessoa exausta, sem conseguir fazer nada, às vezes nem o básico. Tem esse deslocamento do indivíduo do contexto temporal e as horas ficam mais maçantes e a rotina é desgastante. A depressão é principalmente uma alteração química do corpo, é uma doença, e ela pode ser intensificada com o contexto social de cada um. Jim, no início da série, parece ter tido suas expectativas profissionais totalmente esmagadas pela estagnação naquela empresa que ele odiava, e a vida pessoal dele era afetada por uma paixão proibida. I'm in love with you. What? Pam Beesly tem as características bem semelhantes, com o agravamento de ter um relacionamento estagnado, que nem ela mesma acredita mais, porém não tem forças para sair dele, e claro, também a sensação de estagnação no emprego que ela não gosta, tendo o desejo de seguir um outro rumo profissional. São vários os momentos, inclusive tem um episódio que Dwight acredita que possa estar com depressão. Pode ser só uma tristeza intensa, mas o que ele descreve se encaixa com os sintomas da doença, e podemos lembrar que lá na 9ª temporada há um indicativo em um episódio de que Dwight possa sofrer de ansiedade. Pena que não desenvolveram em outros episódios. Oh, my life! Por passarmos mais tempo com Michael, podemos perceber uma espécie de depressão nele.
Novamente, é algo inconclusivo sendo Michael um personagem fictício e não diagnosticado. Podemos lembrar de muitos momentos que Michael relembra traumas de infância, ou como ele se sente muito mal por ser solteiro, ou não ter tido sucesso profissional, ou não ter tantos amigos. Ele tenta preencher essa tristeza que tem com outras coisas. Principalmente o que leva a crer que Michael sofria de depressão é o próprio episódio Safety Training. O mais genial do episódio é a metalinguagem. Michael quer provar a todos que a depressão é um problema, porém ele não se contenta apenas em fazer um PowerPoint. PowerPoint. PowerPoint, PowerPoint, PowerPoint. Ele precisa ir além, e isso significa fazer alguma coisa idiota e irresponsável. Tipo, fingir que vai se matar porque está deprimido, só para provar que a doença é perigosa. Nesse plano constam duas características clássicas dos planos do Michael: a irresponsabilidade e o idiota para ajudar. Quase sempre o idiota é o Dwight. Obviamente ninguém acredita na história de Michael, afinal eles já conhecem, e também é um pouco mal encenado. Well, you know, the first performance was a little off. Enquanto Michael faz sua performance, o pessoal do escritório descobre o plano de Michael por completo, que inclui saltar em um castelo inflável para simular suicídio. O problema é que pulando ali, Michael realmente morreria. O trabalho de Jim, Penn, Dwight e companhia é convencer Michael a desistir da encenação. A grande sacada do episódio é que Michael insiste em fingir o suicídio, mesmo sabendo que todo mundo já tinha descoberto o plano, muito por conta do orgulho. Enquanto tentam convencê-lo a não se jogar para não morrer de verdade, Michael acaba demonstrando uma tendência suicida. Ele não está mais interpretando, mas lamentando seus problemas reais, ou seja, realmente cogitando pular, o que significa o suicídio, como a única saída para alguma coisa dar certo. Levando em conta essa tendência depressiva de Michael e o exemplo que ele deu, podemos realmente considerá-lo um herói. Todo mundo deveria ser seu próprio herói e procurar ajuda psicológica. I saved a life. My own. Principalmente se sentir alguns desses sintomas característicos de depressão. Você pode salvar sua própria vida. É necessário prestar apoio às pessoas ao seu redor para que todos tenham a oportunidade de realizar o tratamento adequado dessa doença. E um PowerPoint teria sido suficiente. PowerPoint.